Olá, doutor Ademir. Este é o podcast Outro Ecologista, o meu canal no YouTube Outro Ecologista também. A ideia aqui é falar sobre dois assuntos importantes e eu quero começar com o primeiro deles. Em primeiro lugar, eu queria dizer para vocês sobre a questão do cabelo em si, né? A gente tem uma, algumas questões que são envolvidas nos atendimentos e que eu quero trazer para, em especial para você que é paciente, algumas coisas que você precisa estar atento, né? Você precisa saber, você precisa ter um entendimento para que você possa lidar muito bem. A gente entende a dificuldade de certas questões vinculadas à queda de cabelo, é muito complexo, o cabelo tem seu tempo e assim por diante. Mas eu tenho acompanhado ao longo da minha carreira toda muitos casos de pacientes com queda capilar e esses casos muitas vezes eles são difíceis, não porque eles são difíceis de fato, mas porque existem alguns complicantes. E, e entre os complicantes estão duas coisas importantes. Aquilo que diz respeito ao que a gente não vê, eu vou explicar isso para vocês daqui a pouco, e a necessidade de uma certeza. E, e é engraçado porque por trás disso tudo está dentro um elemento chamado controle. E onde o controle entra dentro da queda capilar? Ele entra em vários aspectos da vida. Primeiro, os aspectos pré-problema capilar, que dizem respeito a tudo aquilo que as pessoas querem controlar ao longo das suas vidas. Tem pessoas que são efetivamente muito controladoras. O fato de serem controladoras, quando as fazem se deparar com uma queda de cabelo, que é algo que quebra a ideia de controle, torna a pessoa muito desconfortável e perdida. E muitas vezes essa falta de controle tira da pessoa determinadas certezas que também quebram alguns mecanismos que estão relacionados ao controle. Eu vou explicar tudo isso aqui, tentar ser o mais claro possível para que a gente possa trabalhar isso bem, ok? Então, eu vou começar falando sobre, em primeiro lugar, né? Existe uma frase célebre de um grande escritor, Robert Greene, que escreveu A Arte da Maestria, entre outros livros, que diz que é o seguinte: a necessidade de certeza é a mais terrível doença que a mente enfrenta. E por que que eu acho que essa frase é importante? Porque ela tem um significado surpreendente e ao mesmo tempo profundo quando nós refletimos sobre a queda capilar. Sobretudo no que diz respeito a as questões e as dúvidas que os pacientes têm em relação à queda capilar. A começar por um diagnóstico, uma obsessão pelo diagnóstico, né? E um diagnóstico definitivo, e muitas vezes existem condições, e é isso que eu acho mais legal, em que o tempo dá, é mais fácil o tempo dar o diagnóstico do que o exame em si. E um exemplo que eu posso trazer para vocês é o seguinte: às vezes, mediante um eflúvio telógeno qualquer, ah, existe um momento em que o eflúvio telógeno pode confundir quem está avaliando com uma alopecia endogenética. E você vai direto para o diagnóstico de alopecia endogenética, porque você quer dar um diagnóstico definitivo. Quando o eflúvio se resolve, você já estereotipou aquele paciente com uma alopecia endogenética e de repente essa pessoa ela tinha um eflúvio, esse eflúvio sumiu, essa pessoa fica com essa cisma pelo resto da vida. Ela fica e depois por ter recebido um diagnóstico de alopecia endogenética
em um momento onde a possibilidade do diagnóstico poderia ser definida pelo próprio tempo, porque o tempo resolveria o eflúvio e não deixaria marcas de alopecia endogenética, a paciente ou o paciente, eles ficam com o estereótipo, eles ficam perdidos, eles ficam, inclusive, tentando buscar outros profissionais que tragam a eles uma sensação maior de certeza, porque, peraí, se alguém me disse isso antes, cara, como é que eu não tenho isso agora, né? E essa dúvida vai ficando presa. Tem uma paciente minha que, olha que interessante, né? Uma vez ela foi numa médica, uma médica muito famosa aqui de São Paulo, e a médica olhou para ela, ela tinha uma ardência no couro cabeludo, um couro cabeludo bastante inflamado, uma sensibilidade, e ela não tinha absolutamente nenhuma alteração capilar. E a médica disse: Olha, eu tenho certeza que você tem um líquen plano pilar, que é uma alopecia cicatricial. E, cara, essa mulher entrou num pânico, e eu fui aquele profissional que fui fazer aquela prova, né? A paciente chegou e falou assim: pô, eu recebi um diagnóstico desse, cara, eu gostaria de uma segunda opinião. E eu falei, cara, você tem um couro cabeludo inflamado, é compreensível que a gente tenha que tratar essa inflamação, verificar a tua resposta aos sintomas, mas você não tem nenhuma alteração capilar. A implantação do teu cabelo, eu posso mostrar para você em todas as áreas do teu couro cabeludo, guarda uma semelhança entre as áreas que você não tem ardência e inflamação e as áreas que você tem ardência e inflamação. Então, dizer que você tem um líquen plano pilar é uma coisa absurda nesse momento, se é que algum dia você vai ter um líquen plano pilar. E essa paciente, por todo o tempo da nossa convivência, ela se mudou para a África, porque ela trabalhava num projeto de uma grande empresa lá, ela teve a cisma de que ela tinha aquela bendita daquele líquen plano pilar, e aquilo ali não dava para ela uma certeza a ponto dela se sentir segura. Então ela foi questionando, ela foi para tirar uma dúvida comigo, mas ainda assim ela ficou com aquela cisma do diagnóstico que foi dado antes. Por isso que alguns diagnósticos eles precisam ser muito bem dados e alguns diagnósticos precisam de tempo para ser dados. Então, uma certeza, uma resposta rápida a algo que precisa de tempo para ser solucionado é completamente, joga completamente contra aquilo que faz parte da dinâmica de um tratamento capilar. E o que muitas vezes pode se solucionar sozinho ou pode não se confirmar, como é o caso dessa paciente que chegou com a cisma do líquen plano pilar, pode virar um sofrimento persistente e angustiante. Então, por conta disso, se o profissional não é um profissional muito bem consciente, muito certo das coisas, não sabe o tempo de fazer as coisas, ou toma a atitude de fazer um comentário precipitado, tudo isso na cabeça do paciente que está com medo de perder cabelo vai virar um gatilho para uma ansiedade antecipatória e um medo diário e absurdo de ver no travesseiro, fios caindo no ralo do banheiro, na escova, na mesa de trabalho. As pessoas passam a encarar o espelho com ansiedade, e tudo fica desse tamanho, uma coisa que muitas vezes é assim, porque é, muitas vezes as pessoas precisam de certezas absolutas e essas certezas absolutas, eventualmente, quem vai dar vai ser o tratamento ou o tempo. Ah, mas eu posso fazer uma biópsia? Putz, até mesmo uma biópsia que não for bem feita, um patologista que não tenha um relatório do quadro clínico de uma forma adequada para analisar essa biópsia, pode vir causando mais confusão. E isso faz com que o paciente entre numa questão de parafuso. Então fica aquela dúvida: é que tipo de alopecia é? O cabelo vai voltar a crescer? Qual é o melhor tratamento? Será mesmo que eu estou ficando careca? Né? E do ponto de vista biológico, enquanto o paciente vai vivendo esse sofrimento da falta de certeza,
e que não é uma falta de certeza. É, às vezes a pessoa tem essa necessidade, mas às vezes o próprio profissional gera uma situação de incerteza. Por isso que eu sou muito cuidadoso com o diagnóstico. Eu tento explicar para o paciente, cara, vamos dar mais um tempo antes de bater o diagnóstico, vamos usar, vamos fazer um teste terapêutico, avaliar como você responde a isso antes de sair dizendo que você pode ter alguma coisa que nesse momento eu acho que você não tem. Porque eu nunca digo para um paciente que eu tenho dúvida que ele tem ou que ele não tem, mas eu falo, olha, pode ser que isso se resolva sozinho e que a gente descarte esse outro diagnóstico, né? Então, essa fixação do paciente pelas incertezas aciona todo o eixo do estresse no organismo, causando a liberação de hormônios e neurotransmissores que também vão desencadear um processo bioquímico que pode piorar o quadro capilar. Então, a falta de certeza e uma má condução do, do profissional, ela é um agente disparador de piora do problema. Ela pode ser um fator que interfere no resultado, que interfere na adesão ao tratamento, que interfere na tensão, que interfere até na maneira como o paciente vai lidar daqui para frente. Porque um paciente desesperado, via de regra, é aquele paciente que ele sai fazendo de tudo um pouco, ou ele importuna tanto um profissional que muitas vezes o próprio profissional, com aquela entra no universo da angústia, da incerteza e da ansiedade do paciente e sai fazendo coisas de forma desesperada. E às vezes o tempo, uma boa estratégia terapêutica e o tempo fazem muito melhor para um paciente do que um profissional que se deixa levar pelo medo, pela ansiedade, pela incerteza de um paciente. Na minha medida, e eu falo isso na minha medida, e eu não estou falando da área de cabelo, a gente avalia o profissional pela falta de coerência que ele tem. E às vezes a falta de coerência está em entrar em estados de medidas desesperadas quando não se precisa entrar. Ele é tão inseguro de si mesmo e do que ele está fazendo que ele precisa lançar mão de ferramentas que não sejam apenas aquelas de ajudar o paciente, dando um apoio e fazendo o paciente entender que as coisas vão se resolver, basta que o paciente mantenha a tranquilidade. Ah, mas doutora Ademir, é difícil manter a tranquilidade. Mas é para isso que o profissional trabalha junto contigo. É para que ele possa estar de mãos dadas com você e te ajudar nesse processo, porque eu mesmo, quando eu percebo que o meu paciente ele está numa situação muito complicada, e eu mantenho esse paciente próximo, eu tento fazer com que esse paciente esteja ali mais perto, vindo com uma frequência maior, passando por uma avaliação ou por mim ou por alguém da minha equipe, para que a gente possa não só avaliar esse paciente, mas também para acalmar esse paciente, porque realmente, muitas vezes, o tempo tem que fazer o trabalho dele, além do próprio tratamento. Então, o folículo ele é sensível a alterações neuroquímicas e ele não distingue a origem emocional do sofrimento, seja ela um trauma real, uma frustração ou uma simples dúvida sobre se aquele fio que caiu ele vai crescer novamente. Então, é, esse é um ponto importante que tem que ficar muito claro. O folículo piloso é sensível a alterações neuroquímicas e ele não consegue distinguir a origem emocional do sofrimento, seja esse sofrimento um trauma, uma frustração ou uma simples dúvida se aquele fio irá crescer novamente. Então, percebam como muitas vezes o paciente ele pode fazer parte do processo de atraso da recuperação dele. E isso também é algo que o profissional tem que ajudar o paciente a coordenar e a organizar dentro do projeto terapêutico. E em não fazendo isso,
O profissional pode fazer o tratamento que ele quiser e usar as medidas desesperadas que ele quiser, que o paciente não vai melhorar. Então, esse ponto é um ponto muito importante. Então, é fundamental compreender que o desejo de controlar o diagnóstico, o tempo, o tratamento, o desespero, muitas vezes pode ser mais danoso do que o próprio diagnóstico em si. E esse desejo, ele é contraproducente na questão do tratamento. Então, quando o paciente ele entende que uma queda de cabelo tem o seu tempo para se resolver e que o tratamento está cumprindo o trabalho dele, que não vai ser no tempo que ele quer, o que ele gostaria, que o corpo tem a capacidade de reparação por si só, o tratamento ele acelera isso e como eu digo, e como se pode comprovar no dia a dia, o folículo piloso não tem uma resposta imediata, algo sutil, mas profundo acontece, né? Então, quando o paciente entende tudo isso, o sistema neurobiológico ele se acalma, ele relaxa. E essa mudança, essa entrega do paciente para o tratamento, fazendo o tratamento direito e colocando a energia para fazer o tratamento direito e com calma, pode melhorar significativamente um conjunto de ações que vão reverberar positivamente no cabelo. Então, ah, vai melhorar o sono, vai reduzir a ansiedade e a regeneração capilar vai se tornar mais rápida e melhor. E então, o que eu posso dizer para vocês é que muitas vezes a solução do problema se dá pela aceitação da incerteza, mas também por abrir mão do controle. Porque quando a gente fala da vida como um todo, a gente tem uma falsa ilusão que a gente controla ela. E quando a gente fala em saúde, a gente controla algumas coisas até um determinado ponto. Mas a gente depende da nossa biologia, que tem o tempo dela, para responder. E dando sequência a isso, e naturalmente eu também estou pegando um gancho dentro de pacientes que eu atendi recentemente, existe também uma coisa muito importante que aí está dentro do contexto do profissional de ler o paciente, tanto no que diz respeito a necessidade de certeza do paciente, como a outra questão do controle que o paciente muitas vezes quer ter, de, por exemplo, ter seus exames absolutamente todos em ordem, ter uma dieta adequada, modulada por um nutricionista, ter um ritmo de atividade física perfeito, ter um ritmo de sono perfeito, evitar glúten, lactose, sei lá, mais o quê. Quer dizer, que também são questões que, eu vou controlar a minha vida para que a minha vida, do ponto de vista de saúde, seja perfeita. E aqui entra um outro ponto que a gente precisa discutir, né? Às vezes, o problema não está em todos os controles que você trouxe para a tua vida. A alimentação, o sono, os exames, a atividade física. Mas está exatamente naquilo que não está visível, naquilo que a gente percebe que falta quando deveria estar presente, ou naquilo que deveria estar presente, mas está ausente. Esse é um outro ponto. O bom profissional, ele tem esse olhar investigativo, ele tem esse olhar meio detetivesco, de olhar para um paciente e falar assim, cara, tudo bem, os exames estão todos excelentes, todo o estilo de vida do paciente é excelente, tudo isso se encaixa naquilo que seria aquele questionamento do paciente, né? Se tudo tá bom, por que que eu estou perdendo o cabelo? Certo? Agora, a pergunta que um bom profissional tem que fazer é: o que está faltando? O que não está aparecendo aqui? Porque muitas vezes o diagnóstico de um problema ele não vai se revelar explicitamente no couro cabeludo ou nos exames laboratoriais ou em qualquer outra coisa que o paciente entenda que
para ele poderia fazer sentido que estivesse causando a sua queda, mas naquilo que a gente não vê, na falta do que deveria estar ali, mas não está. Então, no cotidiano, no nosso dia a dia, a gente vê os pacientes se fixando no visível, fio no travesseiro, as áreas rarefeitas, os resultados hormonais e de vitaminas dentro da faixa laboratorial considerada normal, mas o profissional mais sensível, ele se volta para outras perguntas que são mais sutis. Bom, por que essa paciente não apresenta uma inflamação visível, mas relata uma ardência constante? Por que a densidade capilar diminui rapidamente se os exames não apontam anormalidades? O que significa a ausência de miniaturização num quadro que lembra uma alopecia endogenética? Por que, mesmo sem deficiência nutricional ou sinais clássicos, o cabelo simplesmente não cresce? E, e quando você começa a fazer essas perguntas, você está indo atrás das chamadas pistas negativas. E as pistas negativas nos convidam a notar aquilo que são o verdadeiro segredo da investigação clínica. As pistas negativas revelam o que está além da superfície, que podem ser disfunções dos mais diversos aparelhos que sejam silenciosas, infecções assintomáticas e talvez inflamações subclínicas. Mas eu acho que o ponto mais importante aqui é, é a questão que muitas vezes pode estar presente no paciente de uma situação de uma complexidade psicoemocional. Porque o paciente, estamos voltando para aquele aspecto relacionado à certeza, que ele olha para todos os exames, olha para a sua vida como um todo, para a sua alimentação, para o teu sono, para a atividade física, para os suplementos que ele está tomando, para as orientações que ele segue do nutrólogo, do clínico, do nutricionista e de tudo mais, e ele não encontra uma resposta, ele também está diante de uma insegurança. Por que que meu cabelo segue caindo? Por que que a dor do meu couro cabeludo não passa? E tem algo aí, e às vezes esse algo, ele, ele não é mensurável. E é aquilo que eu estava falando agora há pouco, às vezes o problema não está naquilo que a gente consegue ver, porque às vezes aquilo que a gente consegue ver, que é tudo aquilo que está legal, não aponta para o problema. O sintoma aponta para o problema, o sinal clínico aponta para o problema, mas o, existe um 99% das eventuais causas que não apontam para o problema, e aí a gente tem que buscar onde? Onde muitas vezes o paciente não quer olhar, para onde o paciente não quer olhar, mas que muitas vezes é o lugar mais importante que a gente precisa ver, que é a questão de quanto esse desconforto e a falta de controle e a falta de capacidade de compreender de onde vem o problema está afetando ele mesmo. Essa tensão, essa ansiedade que nós já dissemos agora há pouco, pode estar afetando o paciente por conta de tudo isso que a gente está falando. Quer dizer, tudo parece estar certo, mas no final das contas tem algo errado. Onde que o paciente normalmente não procura? Nele mesmo. E muitas vezes, quando ele não quer aceitar que é nele mesmo, quando você expressa que pode estar nele mesmo, ele foge disso. Ele muitas vezes busca uma desculpa. Ah, porque, mas eu medito. Ah, então eu não devo estar com nenhum tipo de questão psicoemocional, porque eu sou muito bem resolvido, sou muito bem resolvida, porque eu lido com essas coisas de uma maneira leve. Cara, mas você está lidando com um monte de coisa de maneira leve, mas a tua incerteza em relação ao teu cabelo, você está lidando de uma maneira pesada, porque está te preocupando. E mesmo assim, quem garante que aquilo que você acha que é lidar com uma maneira leve, é lidar com uma maneira, não é lidar com uma maneira pesada? É, eu, como profissional, eu sinto que eu tenho que ser um detetive do invisível.
Aquele que vê muitas vezes mais, vê e procura mais nas ausências do que nas presenças. E isso, muitas vezes, a gente percebe até mesmo no discurso do paciente, porque às vezes o que ele verbaliza com palavra, ele nega com palavras também. O que ele verbaliza com sensações e padrões comportamentais sutis mostram aquilo que ele está sentindo. Então, quantas vezes eu atendi pacientes que falam, é isso, papai, eu estou com uma preocupação, 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 preocupação. Tá, bacana, porque tá tudo bem no meu entorno, mas eu estou preocupado com o meu cabelo. Caramba, só o foco que a pessoa coloca no discurso dela em relação à preocupação já mostra o quanto ela está emocionalmente e psicologicamente é, focada no problema de uma tal forma que aquilo ali vira um motor para a própria queda de cabelo. E principalmente quando a gente, fazendo uma busca mais profunda, não encontra outros motivos para isso. Porque é aquilo que a gente falou, a gente olha, a minha missão é olhar para o que a gente vê, mas olhar talvez muito mais por aquilo que eu não estou vendo. Aí o paciente ele dá a letra, ele dá os sinais. Então, nós precisamos, do ponto de vista relacional, eu e você, paciente, termos essa relação de entendimento, porque pode ser que você negue o que eu vou falar. E quantas vezes eu já virei para algumas pessoas e falei: olha, pode ser que você não vai gostar do que eu tenho para te dizer, mas eu preciso te dizer uma verdade. Eu não estou aqui para ficar inventando coisa. Eu concordo com você que está tudo certo na tua vida, mas o que está errado? Onde pode estar errado? Ah, não sei, eu quero procurar outras coisas. Que outras coisas? Algum lugar para você apontar o dedo? Algum lugar para você falar, olha, o meu problema, ele deve estar, vamos fazer mais exames, eu preciso aprofundar meus exames, saímos dos exames de sangue, vamos fazer exame de saliva, de urina, de fezes, de imagem, seja lá o que for. Mas a pessoa não está olhando exatamente para um lugar que muitas vezes ela não quer olhar, porque se ela for olhar para aquele lugar, ela vai perceber que aquele lugar esconde coisas com as quais ela não quer lidar, que realmente ela está tentando encontrar explicações que ela possa controlar para algo que é muito mais difícil de controlar, que é o controle psicoemocional, ou entender que realmente ela precisa mudar um pouco em relação ao medo, ao anseio, à preocupação que ela tem, que é algo que está totalmente linkado com tudo aquilo que nós estamos falando desde então. O paciente também precisa aprender a olhar através do óbvio. E eu, como profissional, eu tenho que ser o farol que vai iluminar aquilo que está além do óbvio para que o paciente possa enxergar ali. E, e a melhora desse paciente nem sempre virá inicialmente como o nascimento de um cabelo novo. Vai ser, o cabelo novo vai ser uma consequência de uma melhora que vai vir antes, que é uma tranquilização, que é uma redução da ansiedade, que é uma correção de repente, uma infecção subclínica, que é uma melhora em uma condição inflamatória que não foi diagnosticada ainda, de algum outro transtorno que ainda não se mostrou e que é silencioso, mas já adianto, uma grande maioria das vezes a solução ela vem quando o paciente encontra um equilíbrio psicoemocional melhor. Regular, diminuir a ansiedade é algo que suaviza tudo, não só os problemas do cabelo, mas também a questão da causa, né? A causa da queda de cabelo em si. Na verdade, o que eu deveria ter dito é recuperar o equilíbrio psicoemocional talvez seja o melhor tratamento para quando a gente olhar para um monte de coisa, não encontrar nada e o invisível for apenas a condição psicoemocional do paciente. Bom, espero que vocês tenham gostado, ficou um pouquinho longo.
Aqui é a doutora Ademir, este é o podcast O Tricologista e também meu canal no YouTube O Tricologista. Eu agradeço vocês pela companhia, eu agradeço vocês por terem passado esse tempo comigo e, cara, compartilha, né? Ajuda a fazer essa informação chegar em um número cada vez maior de pessoas, ok? Até mais.